Today's march, it was a very significant one because it was a D-Day for illegal immigrants to go in this country. South Africa City, Ozela Enzubgebengu City, Abadayisi Dakamizwa City. Gama, no aspecto mediático, como é que o imigrante africano está a ser desenhado pelos mass media, social media e também pelos mainstreams? O que é que eles estão a falar? O porquê? Será que existe grande silêncio? Por exemplo, nas televisões em Angola, não se fala muito, não se está a agudizar muito isto, mas na África do Sul, será que os mass media têm estado a falar e como é que eles estão a abordar esta situação do imigrante africano? Bom, em termos de mídia, este ano foi o ano em que este movimento de xenofobia ou afrofobia transportou-se para as redes sociais, porque anteriormente havia os apelos nas rádios, etc., boca em boca, e as pessoas iam para as ruas. Hoje, com as redes sociais têm servido de instrumento de propagação da mensagem. E em termos dos mídias, há aqui uma divisão. Há aqueles mídias que estão a denunciar casos de xenofobia, há um bloco que está a passar a mensagem dos que estão a pregar a xenofobia, e há um terceiro que estava a relatar factos, aquilo que está acontecendo no terreno, vai reportar as ações, os incidentes que estão a acontecer. Portanto, aqui três formas de cobertura à volta deste caso. Também nota-se que agora o imigrante só está a ser apresentado, só está a ter importância quando está associado ao crime ou se está associado ou se está a ser alvo de um ataque de xenofobia. Por exemplo, se não se está a relatar casos de imigrantes que estão a contribuir para a economia do país, para a sociedade. Nós na África do Sul tivemos, durante o Covid, um cidadão brasileiro, de origem brasileira, da Universidade de KwaZulu-Natal, Túlio de Almeida, que é biólogo, que desenvolveu muitas pesquisas, foi uma das pessoas que mais contribuiu, se calhar, na luta contra a xenofobia, foi o imigrante da Universidade de KwaZulu-Natal, e não se falou, por exemplo, nem se fala dele aqui. Dava muitas entrevistas. Mas agora, Gama, voltando a si, estavas a falar sobre o aspecto de como o imigrante está a ser visto na África do Sul, principalmente os mass media, porque quando os mass media veiculam, aquilo torna-se viral. E hoje as redes sociais têm muita força. Estamos a ver aqui a Paula falar, por exemplo, de uma instrumentalização do imigrante para o proveito eleitoral. Mas aqui o imigrante africano
fica desenhado, fica com uma figura um pouco mais manchada. Como é que isso fica, Gama? Como é que de facto estão a tratar os imigrantes, concluindo o que estavas a dizer, e como é que fica a imagem, portanto, do imigrante africano até ao nível que a coisa chegou? Dizia que todos concordam com uma evolução da xenofobia para parece ser uma guerra de pobres contra pobres, uma guerra de pobres sul-africanos contra os pobres imigrantes do Malawi, do Moçambique e do Zimbábue. Porque se quisessem atacar necessariamente imigrantes, todo, poderiam ter ido a Rosenville, poderiam ter muitos portugueses, poderiam ter... Estão a preferir atacar necessariamente os africanos, sobretudo aqueles pobres, né, que convivem com eles nos bairros sociais. Porque, no fundo, o que está acontecendo na África do Sul é uma crise social, é uma crise econômica, mas que se está-se a transportar para uma crise regional, né? Uma crise regional. E isto é o que as autoridades sul-africanas devem despertar, porque o problema, embora está-se a evocar a xenofobia, no fundo, o que os sul-africanos estão a pedir é o quê? Estão a pedir empregos, porque eu quando vou para a rua dizer que o estrangeiro, que o moçambicano está a tomar o meu emprego, ou os nossos empregos, nós estamos a pedir ao governo para criar mais postos de emprego. Portanto, o problema, mais que uma crise, não é necessariamente uma crise migratória, é uma crise econômica e social, conforme também já aqui reafirmou a Paula. Então, a solução aqui é o governo dar resposta, o governo colaborar e também procurar desarmar e desencorajar esse discurso de xenofobia que está a acontecer. Por exemplo, há muitos estes movimentos estão a anunciar ir às ruas. O governo, desde o momento em que sabe que esta é uma marcha que tem previsão de ser violenta, ele deveria parar ou desencorajar, mas ele deixa aquilo acontecer, né? Ele não toma medidas de prevenção. Estão a acontecer casos de cidadãos moçambicanos que foram mortos, foram linchados. O governo nada está a fazer, não está a trazer justiça para esses cidadãos. Nós sabemos todos que o sul-africano tem medo de uma coisa que é tribunal. Ele tem medo de tribunal, porque o tribunal causa-lhe um desgaste. Ele vai pagar multa, aquilo vai envolver família, ele às vezes não tem dinheiro, os familiares vão ter que contribuir dinheiro para poder ir preso, e ele tem muito medo de tribunal e depois o seu registro criminal comprometido ou ir preso. Nestas marchas, não dizia que os partidos, grupos de partidos políticos que estão a ter um discurso desde as eleições passadas, né, que estão com um discurso anti-imigrante e a população praticamente vai se rever nesse discurso. É um discurso também que pouco ajuda, ou seja, ajuda ainda a mobilizar mais esses grupos anti-imigrantes, porque nós vamos ter eleições ainda este ano, as municipais. A população está a culpar a falta de emprego, as crises sociais aos estrangeiros, e os políticos estão a tomar dividendo destas crises, desses ataques xenófobos, porque eles já não têm que justificar a população, já não têm que fazer uma campanha a justificar porque é que não está a criar postos de emprego, porque a própria população já arranjou, já tem aqui uma desculpa que são os imigrantes. Então, ele até as eleições, até o final do ano, vai deixar esse discurso a fluir assim, porque ele vai tomar partido praticamente disso.